E quero trazer uma palavra que está em 2 Crônicas, no capítulo 20. Muitas batalhas a gente tem enfrentado, muitas guerras espirituais, físicas. E o que nós fazemos com essas pelejas todas? Aonde está a nossa confiança? Em quem nós temos crido? Quem tem sido o nosso alvo, irmão? Quem tem sido a nossa fonte de energia, de força? Quem tem sido? Nós louvamos a Deus essa noite. 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim: sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gidim. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Louvado seja Deus. Só até aí, irmãos, vamos orar, pode se sentar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Senhor, nessa noite, Pai, nós estamos aqui na tua dispensação, ceiamos, meu Senhor, e nós cremos que o Senhor ceou conosco, Pai. Nós cremos que a tua presença neste lugar, meu Senhor, já está trabalhando os nossos corações. Pai, nós cremos, meu Senhor, no teu agir, no teu poder. E nós somos gratos, Senhor, porque nós não merecemos, Pai. Nós não merecemos, nós somos falhos. Mas a tua graça, Senhor, e a tua misericórdia tem nos alcançado a cada dia. Deus, obrigada por mais uma oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, de estar na tua presença, de estar diante de ti, Senhor da glória. Nós agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Nós agradecemos, Senhor, pelo sacrifício, Pai, que o Senhor fez por nós. Como nós já oramos aqui, Pai, nós cremos, Senhor, que quando o Senhor, Pai, foi ali na cruz, o Senhor tinha um propósito para cada vida nessa terra, meu Pai. O Senhor tinha um objetivo, o Senhor tinha um plano, meu Pai, para cada um de nós. Por isso valeu a pena, por isso o Senhor foi, por isso o Senhor se sacrificou, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser fortes, meu Pai. Que nós possamos ser corajosos, meu Senhor. Que a nossa confiança não esteja nos homens, meu Pai, nas circunstâncias, Pai, mas que a nossa confiança esteja no Senhor, Pai. No Deus que fez o céu e a terra. Que nós possamos elevar os nossos olhos para os montes e saber que tudo é o Senhor que provê, Pai. É o Senhor quem faz, é o Senhor que permite, Pai. Nós louvamos a Ti nessa noite, Senhor. Nós agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Abençoe esse culto, essa palavra, tudo que está acontecendo aqui, Senhor. Que chegue diante de Ti como incenso suave. Fala aos nossos corações. Eu não tenho nada, Pai, para edificar o Teu povo, Senhor. Mas o Senhor tem a palavra de vida eterna, meu Pai, que nos ajuda, que nos conduz, Senhor, nessa terra, Pai. Faz isso hoje, Deus, mais uma vez. Faz mais uma vez, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós precisamos, Senhor, ser o nosso refúgio, nosso socorro, a nossa fortaleza, ser o general dos exércitos, ser tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Cada um precisa de algo, Pai, e o Senhor pode ser isso, meu Pai, na vida de cada um. O Senhor é, Pai, a força para quem está fraco, aleluia. O Senhor, Pai, é luz para aquele que está em trevas, meu Pai. O Senhor é socorro, Pai, na hora da angústia de uns, meu Senhor. O Senhor é tudo, Pai, que nós precisamos, Senhor da glória. E nós entregamos e damos graças a Ti nessa noite, Pai. Damos louvor e honra ao Teu nome. Fala conosco, por favor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus, amados. O Senhor me deu essa palavra, ela fala de guerra, mas Deus sabe todas as coisas, né? Muitas vezes a gente está com problemas, né? Inclusive o povo de Deus está passando problema nesse momento, e a gente também passa problema sempre, mas Deus tem que ter o nosso guia, a nossa direção, o nosso socorro. Não pode ser só na teoria, quando a gente lê a Bíblia e acha bonitinho. Tem que ser no dia a dia e na prática. Tem que ser nos momentos bons, tem que ser nos momentos difíceis também. Ele é o nosso Deus. Se não for o Senhor, a gente estava aqui, né? Ele tem o controle de tudo, Ele tem o controle da vida. Ele tem o controle, como foi falado aqui, Ele tem um tempo para tudo na nossa vida. E a gente precisa confiar e entender que a nossa vida está na mão dele. Nós entregamos um dia a vida para o Senhor. E se a gente entregou, a gente sabe que Ele tem o melhor para nós. Melhor para nós, melhor para aquilo que está ao nosso redor, melhor para os nossos. Ele tem o melhor. Eu tenho que crer sim, você tem que crer sim, porque Ele é o nosso Deus. E aqui, irmãos, a palavra diz que o rei de Josafá era um rei que agradava a Deus. Ele agradava a Deus, irmãos. A gente tem que agradar o Senhor. Independente do que está ao nosso redor, a gente tem que agradar o Senhor. E Josafá, ele agradava o Senhor, e irmãos, e um dia teve guerra contra Josafá. E não foi uma ou duas pessoas, foi uma multidão. Um dia teve guerra, um dia teve problema, um dia teve dificuldade, um dia deu medo, um dia deu insegurança naquele homem, do rei Josafá. A Bíblia diz que ele recebe uma notícia: olha, vem contra ti uma grande multidão, está vindo contra você, coisas que você não espera. Irmãos, tem horas que chegam diante de nós, coisas que a gente não está esperando. São notícias, são circunstâncias que mudam, são guerras que se levantam, são levantes, são tantas coisas. Chega contra nós algo que nós não esperamos. Aqui veio uma guerra, veio um levante, veio um inimigo, e ele não estava esperando, irmão. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele recebe essa notícia: vieram a peleja contra Josafá e deram um aviso para ele. Ou seja, Deus sempre nos mostra, irmão. A gente que é verdade é essa. Deus fala, mas a gente às vezes não quer entender o que Deus está falando. Deus não deixa a gente enganar, Deus não pega a gente de surpresa, Deus avisa, Deus mostra. Só que nós estamos tão às vezes assim, sem querer acreditar nas coisas que acontecem, vão acontecer, vem acontecendo, que a gente fica, nossa, irmãos, mas ele foi avisado. Está vindo contra você uma grande multidão, da além do mar, da Síria, de tudo que é canto vai vir, Josafá. Mas sabe o que o Senhor falou comigo nessa tarde, irmãos? Deus falou comigo assim, isso tudo que eu orei aqui, né? Por isso que eu fiquei demorando a orar, porque tudo que está no coração. O que a gente faz quando as coisas acontecem na nossa vida? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa atitude? Porque, irmão, a Bíblia diz que o sol, a chuva que está caindo aí, cai para todo mundo. Cai para a gente que está aqui, cai para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Mas o que a gente tem feito quando essas coisas acontecem na nossa vida? O que a gente tem, como a gente tem reagido, em quem a gente tem colocado a nossa confiança, como tem sido, né, a nossa mente, nosso coração, irmãos, a gente tem que estar firmado em Deus. Muitas vezes a gente recebe, né, notícias como ele recebeu, uma notícia desesperadora. Josafá vinha contra ti uma grande multidão, mas é interessante que ele temeu. Não oculta aqui para nós que ele temeu, porque a gente teme mesmo, a gente fica inseguro, a gente fica, sabe, desesperado. Mas ele se pôs a buscar o Senhor. Aleluia. A nossa vitória, irmão, tá? A gente chorar nos pés do Senhor, a gente gritar nos pés do Senhor, a gente procurar respostas nos pés do Senhor. A nossa vitória, irmão, não está, né, naquilo que a gente fala um com o outro, não. A nossa vitória está em buscar a Deus. Ele é o socorro bem presente na nossa angústia. Josafá aqui está com o coração angustiado, entristecido, desesperado, eu digo para você. Por quê? Porque vinha uma grande multidão. E humanamente falando, a gente tem medo. Humanamente falando, a gente não sabe o que fazer quando a gente recebe algumas notícias da nossa vida. Não traga só isso para uma guerra, traga para notícias, para coisas ruins, para de repente que acontecem em nós. Situações, irmão, na nossa vida. Quantas situações. E a palavra diz que ele buscou, jejuou, fez a parte
dele como servo de Deus. E eu sei que às vezes falta força em nós para buscar. Tem horas que falta força em nós para se ajoelhar e falar alguma coisa com o Senhor. Tem horas que a gente passa lutas travadas na nossa vida e falta força, faltam palavras, mas até a nossa lágrima, irmão, Deus recolhe. Até a nossa lágrima, o Senhor recolhe. Ela se torna em oração, né? Quando a gente ora, Deus responde. Quando a gente chora, Deus também responde. Aleluia. Seja como for, cada momento é um momento que a gente busca, cada momento é um tipo de maneira como a gente busca. Tem hora que a gente busca alegre, sorridente, tem horas que a gente busca nos gritos, tem horas que a gente busca, né, com aquela voz bem baixinha, sussurrando, e tem horas que a gente busca na lágrima, no choro, na aflição do nosso espírito, do nosso coração. Mas em todos esses momentos o Senhor nos escuta. Em todos esses momentos Deus nos direciona. Irmão, aqui, a gente está vivendo um momento agora, não sei se você está atualizado, mas Israel está sendo atacado, né? Israel é a cidade do grande rei, né? De nosso Deus ali, é a terra da promessa. Só pegando o gancho porque a gente está vivendo isso agora. Nós estamos vivendo um momento de luta, de crise, foi algo inesperado. Se você está lendo o noticiário, você vai ver que foi algo inesperado para esse tempo. Nada estava assim, sugerindo para isso acontecer, né? Não teve uma provocação, enfim. Mas veio de repente uma grande notícia, uma grande multidão de coisas ruins. E, irmão, o povo de Deus está perecendo. E o povo que não é de Deus no sentido assim, que nem é servo, mas é promessa, irmão. Você não precisa ser ainda, você pode ser promessa. Promessa também já é. Eu creio, irmão. Se Deus fala que é promessa, já é. Porque no reino espiritual já é. Para a gente ainda não é. Quando Deus fala, por exemplo, na minha casa, servimos ao Senhor, já é. Para nós não é, porque é loucura. Eles, né, às vezes não querem nada, mas eu creio que já é, irmão. Então, se o Senhor fala que aquela terra é a terra, né, da promessa, a terra que o Senhor ama, já é. Mesmo que tenha guerra, mesmo que tenha levante, mesmo que tenha o que for, irmãos, é a terra do nosso Deus, que Ele escolheu. E aí, irmão, o que eu quero dizer para você, estou pegando um gancho para você entender, foi algo inesperado. Apesar de sempre estar acontecendo alguma coisa, Israel é uma potência, eles conseguem se defender. E dessa vez, né, eles conseguiram entrar de uma maneira mais forte. Tem pessoas perecendo. E o que eu posso fazer? Você, estão do outro lado do mundo, orar, irmão. O que Josafá fez? Pegou as armas e saiu correndo? Não, ele foi orar. Tem horas que a gente não pode fazer nada, mas a gente pode orar. A gente pode orar pela misericórdia de Deus. A gente pode orar para o Senhor dos Exércitos pelejar essa peleja. A gente pode orar, irmãos, para Ele consolar o coração de quem precisa ser consolado. Porque Deus é consolo para quem precisa de consolo. O Senhor falou isso comigo aqui na oração. Que Ele é força para quem está fraco. Que Ele é consolo para quem precisa de consolo. Que Ele é luz para quem está nas trevas. Eu orei, irmão, que veio no meu coração, pelo Espírito. Deus é o que você precisa. Glória a Deus. Se você precisa de libertação, Ele é, irmãos. É a cura, Ele é a cura. Ele é o que nós precisamos. Porque Ele é tudo, amados. Ele é tudo. Por isso que Ele fala, clama a mim. Ele fala, clama a mim. Porque quando a gente clama, Ele vai ser o que você precisa. Quando a gente clama, Ele entra com providência naquilo que a gente necessita. Por isso, irmãos, que Ele fala, clama, clama. E por Israel eu não posso fazer, mas você pode. Não posso fazer no sentido assim, ir lá. Mas nós podemos orar, clamar, chorar. Pelo irmão ou pelo outro, às vezes a gente não pode fazer nada. Às vezes alguém passa uma situação difícil, como a gente passou esses dias, irmãos, tem passado. Você não pode fazer nada, mas você pode clamar, você pode orar, você pode apresentar diante do Senhor. Ele é o livramento, Ele é o consolo. Louvado seja Deus. E a palavra diz que Josafá se coloca em pé no meio da congregação. E ele começa a falar com Deus, Senhor, não és tu Deus no céu, Senhor. Ele começa a falar, Senhor, Deus, o Senhor é Deus.
no céu. O Senhor é poderoso. E ele começa a exaltar a Deus, que é isso que a gente precisa fazer. Exaltar ao Senhor. Senhor, não há nada que o Senhor não possa fazer. Senhor, quando o Senhor quer agir, ninguém pode impedir. Senhor é o Senhor dos exércitos, Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A gente começa a exaltar, porque mostrando que Ele é, irmão. Ele é Deus que pode fazer todas as coisas. Então Josafá, ele ora, a Bíblia diz que ele fala, né? No versículo 9: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Josafá estava falando aqui, olha, quando vier a espada, a dificuldade, a luta, o que for, nós vamos nos colocar aqui nessa casa e nós vamos clamar. Versículo 9. Oh, glória a Deus. Colocamos diante dessa casa que está o seu nome e clamaremos na angústia, e o Senhor nos ouvirá. Irmão, independente do que você passa, seja no âmbito espiritual, físico, sentimental, psicológico, Deus ouve quando você clama. Há resposta para a nossa oração. Na nossa angústia, na nossa aflição, na nossa dor, nas nossas lutas, há resposta para o nosso clamor. Está escrito aqui no versículo 9: clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Deus tem livramento, Deus tem consolo, Deus tem tudo isso na nossa vida. A gente precisa se apegar à palavra de Deus, porque muitas vezes, irmãos, a gente permite que os problemas avancem sobre nós, e eles avançam de tal maneira que eles abatem nossa alma. Está entendendo? Vou repetir: problemas na nossa vida, às vezes a gente permite que avancem sobre a nossa vida, de tal forma que quando a gente vê, a gente está igual Pedro, afundando na água, irmão, afundando na situação, afundando no problema, e a gente esquece o tamanho do nosso Deus, o poder que Ele tem para fazer todas as coisas. Aleluia. Às vezes a gente faz isso, irmãos, a gente, ao invés de a gente avançar em cima da situação, a gente deixa o problema avançar sobre nós. O medo, a insegurança, a situação, a circunstância, e eles avançam de tal maneira que você paralisa. Não deixe, irmão, nada te paralisar. Deus te chamou, Deus sabe todas as coisas, Deus tem uma obra na nossa vida. Seja que problema você esteja passando, irmão. Problemas com guerras espirituais, problemas na família, problemas difíceis de material às vezes, problemas de resposta que você não tem, direcionamento. Não interessa, esse problema não pode ser maior do que Deus. Aquilo que eu passo, aquilo que você passa, não pode prevalecer, irmão. É difícil, pastora, é difícil, irmão. É difícil, porque na hora que vem uma notícia como essa ele recebeu, qual foi a primeira atitude? O medo. É difícil, porque na hora que a gente recebe uma notícia ou passa por algo, a primeira coisa que vem é a insegurança. Mas por que insegurança se a gente tem o nosso Deus? Porque ela assusta, irmão. O físico, o que a gente pode ver. O que a gente não pode ver, a gente não lembra. A gente lembra do que a gente está vendo. Eu estou vendo a luta, estou vendo os inimigos, eu estou vendo a situação difícil. Mas a gente esquece, Deus, eu não estou vendo fisicamente, mas espiritualmente Ele continua no controle. A gente esquece disso. E aí nós vamos crescendo. Até que a gente se lembra: eu preciso clamar ao Senhor e Ele vai me levantar. Eu preciso clamar ao Senhor e Ele vai guerrear por mim. Eu preciso clamar ao Senhor e Ele vai colocar a mão curando tudo, irmão, fazendo a obra. Até que a gente se lembra. A palavra do Senhor está me trazendo uma lembrança aqui, Salmos 73, não está na minha memória. Diz que Asaf, ele está falando assim nos Salmos, que ele quase se desviou, os meus pés quase se desviaram, quando ele viu a prosperidade dos ímpios, que pessoas más se davam bem. A palavra está dizendo, se você abrir o Salmo 73, você vai ver. Eu vi a prosperidade dos ímpios, eu vi que os maus se davam bem, que as coisas não aconteciam nada para essas pessoas. E meus pés quase se desviaram, até que eu entrei na casa do Senhor, irmão. E eu entendi o fim dessas coisas. Ele falou, até que ele entrou na casa do Senhor. Então a gente tem a tendência, no primeiro momento, de olhar as coisas e achar que derrota, que luta, que dificuldade. Mas, irmão, a palavra
diz que Deus prevalece sobre todas essas coisas. Deus prevalece sobre todas essas coisas, irmãos. Ele é fiel. Ele é tremendo. O Senhor está me trazendo a memória aqui, Romanos. Vou abrir aqui rapidinho. Eu quero ler uma palavra que Deus colocou no meu coração aqui agora. A Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Em tudo nós somos mais que vencedores. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nada pode nos separar desse amor. Então Josafá, voltando para essa palavra, ele não ia parar, irmão. Ele era o rei. Ele não podia cruzar os braços e se esconder. Ele tinha que fazer alguma coisa. E diante daquela circunstância, ele não tinha muito a fazer. Porque tem circunstâncias, irmão, que a gente não tem muito o que fazer. Tem algumas que a gente pode ir lá e meter a mão e fazer alguma coisa. Tem outras que a gente não tem muito o que fazer. E nessa hora, como que a gente peleja? Buscando o Senhor. Buscando a Deus. Nele tem tudo que a gente precisa. Ele é tudo que a gente precisa. Eu quero que você saia daqui hoje, porque eu não vim com isso preparado, essa parte que eu estou falando toda hora, mas o Senhor falou comigo, Ele é o que nós precisamos. Eu quero, quando você for embora, vai descer na sua cabeça: o Senhor é tudo que eu preciso. O Senhor é tudo que eu preciso. Ah, mas o que eu preciso é algo que não tem possibilidade. Ele é a sua impossibilidade. Ele é tudo que você precisa. Ele é tremendo, irmão. A Bíblia diz aqui, então, peraí. Ele, no versículo 12, né, ele fala: povo, Senhor, o Senhor não vai julgar a gente? Julgar eles? Vocês levantem, essas coisas estão acontecendo contra nós, Josafá. 2 Crônicas 20. Não há força em nós perante essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que faremos, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Tem horas, irmãos, que a gente não sabe o que fazer. A gente não tem força, mas os nossos olhos estão postos em ti. Esse é o segredo. Aleluia, Deus. Tem muitas vezes na sua vida, olha aqui, vamos ler aqui versículo 12, porque não há força perante essa grande multidão. Josafá estava falando: olha, Senhor, diante dessa circunstância eu não tenho força. Nós não sabemos o que nós vamos fazer. Eu não tenho força e não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti. Irmão, ainda que você não saiba o que fazer, se os seus olhos estiverem no Senhor, Ele vai te dar direção. Ele vai te mostrar. Ele vai te dar a força que você precisa, porque Ele é o que você precisa. Não esqueça disso. Aleluia. Deus é tudo o que eu e você precisamos. Amém. Meu Deus. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. O Espírito de Deus também está aqui, irmão. Aleluia. Se você se concentrar, se você estiver aí conectado com Deus, sem dispersão, irmão, você vai poder sentir, porque eu consigo sentir. O Espírito de Deus também está aqui nessa noite. Amém. Ele chegou, o Espírito Santo se manifestou no meio da congregação e falou: não temais, Josafá. Mas sabe por que o Espírito Santo se manifestou? Porque houve clamor, houve humilhação, houve rendição, irmão. A gente tem que se render. A gente tem que falar: Deus, eu não sou, mas o Senhor é. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Aleluia. Aleluia. Quando eles fizeram isso, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio no meio da congregação. E ele falou: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Aleluia. Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Glória. O Senhor está dizendo assim: não tenha medo diante das circunstâncias que vocês estão vivendo agora. Não tenha medo. Eu não sei o que você está passando. Cada um está passando um momento, irmãos. É momento de luta, é momento de luto, é momento de dificuldade, é momento, sabe, de fraqueza. Mas o Senhor está dizendo: não temas por causa
encontro social, a gente vem para a igreja para adorar e para ouvir a voz de Deus. É o maior motivo. Claro que se encontrar é bom, se abraçar é bom, mas o maior motivo é adorar Ele e ouvir dEle o que Ele tem para nós. E o que o Senhor tem para você hoje, assim como Deus vive Ele é tudo que você precisa. Aleluia! E o Senhor está aqui perguntando o que você precisa. Não se assuste por causa dessa circunstância. Não se assuste por causa dessa situação que você está vivendo. Essa peleja não é sua, é minha. Essa peleja, essa situação não é sua, é minha. Irmão, Deus tem o controle. Foi lido aqui todo o tempo. Tem um tempo para tudo. Tem o controle de tudo. As árvores estão lá, irmão. Cada folha que cai, Deus sabe. Deus tem o controle sobre todas as coisas. E a peleja não é nossa. E sabe por que a gente sofre? Porque a gente pega na nossa mão as coisas. A gente pega as lutas e toma e abraça. A gente pega os problemas e toma e abraça. Quando o Senhor está falando, apresenta para mim e entrega. Porque a peleja não é sua, é minha. Se você não tem força, você é sua força. Se você não sabe o que fazer, eu vou te mostrar o caminho. Mas entrega, irmãos, clame. Oração. Orar, irmão, orar sem cessar. Orar por qualquer motivo, orar pelo que você precisa. A Bíblia diz, aí o Senhor dá direção, nesse caso foi amanhã, descereis contra eles. E Deus deu toda a direção, olha, eles sobem pela ladeira tal, de Ziz, os acharei no fim do vale, diante do deserto, enfim. Quando você ora, Deus te dá toda a direção que você precisa. Quando você ora, Deus restaura o seu coração como você precisa. Quando você ora, o Senhor consola e conforta a sua vida como você precisa, porque Ele é tudo que eu e você precisamos. Versículo 17. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, sai em pé e veja a salvação do Senhor para convosco. Deus repete, irmãos. Nessa peleja, nessa situação, nessa circunstância, você não vai ter que pelejar. Ele repete. Porque Deus é assim, irmão. Ele não fala uma vez só, Ele fala aqui. Quando você for em outro lugar, Ele vai falar de novo. Quando você encontrar com outra pessoa, Ele vai falar de novo. Porque Ele quer consolar, confortar, libertar, restaurar, fortalecer. Ele quer fazer uma grande obra na nossa vida. Oh, glórias. Ele quer trabalhar em nós. Aleluia. Deus não quer, irmão. Às vezes a gente quer assim, eu quero ser isso, quero ser aquilo, quero ser usado. Primeiro Ele quer trabalhar em nós. Ele quer consertar a nós, consolar nós, fortalecer a nós, dentro de nós. E aí Ele fala de novo, não temais nem vos assusteis amanhã. Saia ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Senhor estava dizendo para ele assim, não tenha medo. Pode continuar, pode prosseguir nessa situação. Não precisa se esconder, porque eu serei convosco. Ele não falou para ele se esconder, irmão. Ele falou aqui, ó. Sai-lhes ao encontro, vai ao encontro disso. Porque não adianta também, irmão, a gente pegar nosso problema e querer esconder. Não esconder das pessoas, é de nós mesmos. Tem horas que a gente tem problemas, tem pensamentos, tem sentimentos, a gente quer fazer o quê? Vou deixar ele aqui quartinho, quietinho, e vou viver minha vida. Não dá, irmão. Tem que ser curado. Tem que ser transformado. É verdade, Deus. Tem que sarar a ferida. Senão não adianta. Porque toda vez que a ferida fica, toda vez que o problema fica e não é sarado, não é curado, nós vamos andar pela vida machucando mais e mais a nós e a outras pessoas. Alguém está entendendo, irmão? A palavra diz, saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Sabe, tudo aquilo que você sente, que você pensa, que você está vivendo, apresenta para Deus e vai ao encontro. Ou seja, tem que resolver, irmão. Não dá para esconder. Tem horas que as pessoas perguntam, você está bem? Está bem. Mentira, a gente não está bem. Mas com Deus não dá para falar estou bem, porque Ele sabe que não está bem. Ele sabe, irmão, que não está bem. Ele sabe que precisa de cura na ferida. Ele sabe que tem que ter um bálsamo. Ele sabe que precisa de uma libertação. Ele sabe. Mas a gente fala, estou bem. E a gente às vezes pode até chorar, irmão. Será que alguém se identifica com isso? Às vezes a gente foge até de orar.
Porque a gente sabe que se a gente ajoelhar, irmão, a gente vai desabar. Tem horas que se a gente ajoelhar, nós vamos desabar. Então a gente foge até nesse momento de oração, sendo que o Senhor quer curar a nossa alma, quer libertar, irmãos, a nossa vida, quer tratar o nosso coração e a gente está fugindo até de Deus. O Senhor falou para eles saírem ao encontro, porque o Senhor será convosco. Saia ao encontro, irmão, que Deus vai ser com você. Ele vai fazer a obra. Não sei se você está entendendo, a pastora está falando de guerra, mas Deus é Deus, irmão. A palavra, ela vive e eficaz, penetrante. Ela faz o que apraz na nossa vida. E a palavra diz que então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo mundo que procurou, todo Judá, os moradores de Jerusalém, começaram a adorar. Qualquer coisa a gente entende, irmão, o que Deus está fazendo, a gente se prostra e fala: Deus, obrigado. Obrigado porque eu estava morrendo, perecendo. Mas o Senhor me resgatou no meio do caminho, aleluia. O Senhor, meu Deus, me deu a mão. Essa situação, Pai, que eu estava passando, essa circunstância, estava me machucando a tal ponto. Ou o medo estava vindo a tal ponto que eu estava prestes a perecer. Mas o Senhor foi lá e me tomou pela mão. Irmão, Pedro, ele não deixou afundar. Ele não deixou Pedro afundar, ele tomou Pedro pela mão. Ah, eu vou ao seu encontro, porque eu sou muito corajoso. Se o Senhor é Jesus mesmo, eu vou, então vem. Ele não deixou Pedro afundar, irmão. Porque no meio do caminho, tem momentos que essa coragem toda acaba. Tem momentos que a gente dá uma perecida. E nessa hora ele não deixa você afundar. Meu Deus, nessa hora ele não fala: agora morre, não, ele fala: vem, me dá a mão que eu vou te ajudar. Meu Deus, Deus é tremendo, irmão. Deus não vai deixar você perecer. Deus não vai deixar. Se a gente está aqui é porque Ele não deixa a gente perecer. Porque nem eu nem você merecemos. Quando eu olho para mim, você olha para você, você vai ver: nós não merecemos, irmão. Mas por causa da misericórdia do Senhor e o amor que Ele tem pela sua vida, Ele fala: tomo pela tua mão e te digo: não temas, que eu sou contigo. Não te assombres, que eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te fortaleço. Meu Deus. E a palavra diz que: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E quando eles saíram, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Josafá olhou para aquela multidão, que ele era o rei, tá? Voltando aqui, Josafá era o rei, ele era o líder. Então ele olhou para aquelas pessoas e falou assim: crede no Senhor nosso Deus, e estareis seguros. Quando a gente crê que Deus está no controle, quando a gente crê que Deus é tudo que a gente precisa, nós estamos seguros. A nossa alma está segura. Sabe o que a gente tem que guardar, irmão? Nosso coração. A nossa alma. Lá dentro de nós a gente tem que guardar. Porque tem horas que o inimigo ele faz ciladas, setas, coloca na nossa mente, no nosso coração, para a gente perder o que a gente tem de mais precioso, que é a presença de Deus na nossa vida. Para a gente perder, irmãos. Mas essa noite, irmão, tudo que vem contra nós é cair por terra, em nome de Jesus. Todas as guerras, todos os levantes, todos os problemas, se você crê, crê nos seus profetas e prosperareis. E a palavra diz, irmãos, 22, versículo 22: e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs-se a emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe, e os das montanhas de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Irmãos, enquanto eles louvavam, enquanto eles adoravam, o Senhor pelejou, o Senhor desfez as intenções do inimigo. Enquanto você adora, enquanto você exalta, enquanto você glorifica, o Senhor está trabalhando a seu favor. O Senhor está desfazendo as obras do inimigo, irmão. O Senhor está desfazendo as artimanhas de Satanás. Enquanto eles, olha, a Bíblia diz, né? Aconselhou o povo, ordenou que cantasse para o Senhor, louvasse, versículo 21. E no 22 fala: ao mesmo tempo que começaram com júbilo, com alegria e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra o inimigo. Está entendendo, irmão? Versículo 24: entretanto chegou Judá à atalaia do deserto,
e olharam para a multidão, e eles que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Os próprios inimigos, irmãos, começaram a se destruir, trazendo para a nossa vida, você que não está em guerra, você que não está com levantes, as próprias circunstâncias, irmãos, elas se desfazem ao seu favor. Aquilo que é ruim, aquilo que é destruição, aquilo que é para te abater, te desanimar, tudo isso se desfaz com o poder de Deus quando você louva, quando você engrandece, quando você exalta. Alguém está entendendo, irmão, isso? Quando você louva, a Bíblia diz, olha, enquanto eles louvaram, o Senhor pôs emboscadas. Enquanto você louva, irmão, cadeias são quebradas. Enquanto você louva, o inimigo ele retrocede. Enquanto você louva, as feridas são curadas. Enquanto você louva, irmão, Deus levanta o abatido. Enquanto você louva. Aleluia. Mas eu não tenho força para louvar. Aleluia. Então chora, irmão, faz alguma coisa. Aleluia. Louvar é você reconhecer, não é só cantar. O cantar faz parte do louvar. Louvar é você reconhecer a grandeza do Senhor. Falar, Deus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, enfim. Ou você chorar, irmão, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Cada um louva como pode, da forma que consegue naquela hora. Tem momentos da minha vida que eu não consigo não orar, irmão, mas eu choro. E eu sei que Deus está ouvindo, transformando aquela lágrima, aquele desespero em oração. Tem momentos da minha vida que eu oro muito, eu falo demais, nem escuto direito, só estou falando. Porque a gente é assim, em cada momento nós estamos de uma maneira. Mas o importante é você não deixar de falar, não deixar de se apresentar diante do Senhor. A Bíblia diz, apresenta as suas causas para que eu possa justificar. Apresenta as suas razões, apresenta, irmão. E a palavra diz, e vieram Josafá e o povo para saquear os despojos. Acharam neles, fazenda, cadáveres, abundância, como também objetos preciosos. Tomaram para si o que podiam. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Betraca, porque ali louvaram ao Senhor. Está entendendo, irmão? Quando você louva, quando você agradece, quando você exalta a Deus, Ele trabalha e Ele faz além do que você espera. Josafá foi surpreendido, Deus fez além do que ele imaginava. Além de Deus desfazer e desbaratar os inimigos, Deus entregou muito mais para eles, irmãos. E assim o Senhor faz na nossa vida. Sempre vai ser além, sempre vai ser mais do que você espera. E a Bíblia diz que veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. O Senhor peleja por você também. O Senhor está cuidando de você também. Os problemas que têm avançado diante de você, causando medo, insegurança, incerteza, falta de confiança muitas vezes, dor, decepção, frustração, esses problemas que avançam contra você, eles não podem ser maior que o nosso Deus. Porque os problemas sempre vão existir, os problemas sempre vão tentar nos afogar, as ondas vão tentar nos destruir, o mar às vezes vai ficar revolto, os ventos, os desertos vão querer nos matar, tantas coisas vêm na nossa vida, irmãos, mas esses problemas todos não podem ser maior do que o nosso Deus, porque quando você clamar, Ele vai ser exatamente o que você precisa. Ele é o que você precisa. E essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesse dia. E a gente tem que clamar, irmão. Clamar pelas nossas causas, clamar por aquilo que a gente precisa. Porque às vezes a gente não consegue falar com o irmão, com alguém, ou não quer falar, ou não está, naquele momento não é hora de falar. Como o pastor Reginaldo leu aqui, há um tempo para tudo. Na saudação, há um tempo para tudo. Tem momento de calar também. Tem momento que não é hora da gente falar. Não importa o momento, em todos Deus vai estar com você. Todos os momentos o Senhor vai estar com você. Amém. Todo dia, toda hora. Se Ele vê que você está afundando, Ele vai te tomar pela mão. Se Ele vê que você está fraco, Ele vai te fortalecer. Porque Deus não vai perder você, irmão. E nem eu. Deus não vai perder a gente não, irmão. Porque como a gente encerrou aqui hoje, o preço foi alto para a nossa vida. O preço que Jesus pagou foi de sangue, irmão. Foi um preço alto, Ele não vai perder você.
fraqueza, se é desânimo, se é frustração, se é medo, se é problema financeiro, irmão, se é problema na sua família, se é problema no seu trabalho, se é porta fechada, se é doença, irmão, o que for, Deus é Deus conosco e pode fazer alguma coisa por nós. Se Ele não puder, irmão, se Ele não guardar a nossa vida, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer, irmão. Então a gente precisa confiar. Sabe, é assim, é chorando, às vezes, né, dificuldade, mas confiando que Ele está no controle, sabe tudo. E a gente vai orar, irmão. Primeiro a gente vai orar por nós. Depois, antes de acabar o culto, nós vamos abrir um clamor por Israel. Tá bom? Nós vamos orar por nós, porque a gente não pode orar por outros se a gente não estiver curado. Verdade. Ou se a gente não apresentar a nossa causa primeiro. Né? Se você tiver com o coração ferido, você não consegue orar nem por você, né? Imagina clamar por alguém. Então agora, essa hora, a gente vai orar. O Eric vai tocar ali alguma música, a gente vai orar, irmão. E eu quero que você esqueça que alguém está do seu lado. Esquece, irmão, esquece. Esquece, é dia de cura. É dia... Olha, eu quero te falar, porque o Senhor falou comigo o tempo todo aqui. Ele é o que você precisa. Você vai sair daqui gravando isso, de tanto que eu falei. Porque Ele está falando no meu espírito. Ele é o que eu preciso. Ele é o que você precisa. Então, se você tem fé, você apresenta o que você precisa hoje. Porque Ele vai vir com o que você precisa. Ele é Deus, irmãos. Nós vamos orar, cada um apresenta, não olha para ninguém. Se quiser ajoelhar, se quiser chorar, se quiser ficar no canto, onde você quiser, apresenta para o Senhor o que você precisa. E depois a gente vai orar por Israel, tá bom? Vamos orar então? Pai, Senhor amado, meu Deus querido, nós te louvamos, Senhor. Pai, o Senhor é tudo que nós precisamos, Senhor. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso socorro na hora da angústia, Pai. Tu és o nosso pastor, Pai, que não deixa nada faltar, aleluia. Tu és o Jeová Jireh, Senhor. Tu és o Jeová, Pai. Tu és o El Shaddai, louvado seja Deus. Pai, cura todas as feridas da alma, Senhor, nessa hora. Passa o teu bálsamo, a unção, a bálsamo, aleluia. A bálsamo para cada vida, Pai. Aquele que está fraco, levanta, fortalece, meu Senhor. Sustenta de pé com a tua mão, meu Pai. Porque se o Senhor não sustentar, a gente não consegue, meu Pai amado. Meu Deus, visita, Senhor. Visita cada vida agora, Pai. Se há libertação, se algo precisa ser tirado, Pai, arranca nessa noite, Senhor. Porque melhor é perder algo do que perder a tua presença. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Abençoa as nossas vidas, meu Senhor. Tu és Deus de perto, Tu és Deus de longe, Tu és Deus de perto e Tu és Deus de longe, meu Pai. Tu és Deus conosco, Senhor. Visita a nossa parentela, faz a gente atrás. Visita o trabalho do teu povo, Senhor. Visita, Senhor, a saúde, meu Pai. Meu Deus, corta todo o laço, meu Pai. Toma mente e coração, meu Senhor. Tu és Deus de aliança. Tu és Deus de promessas. Tu és Deus fiel. Tu és Deus poderoso.
coisa. Que o Senhor nos leve em paz. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Nos dê uma semana, né? De vitória, de paz, de boas notícias.